E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal FreeClass. Hoje a gente vai ver quanto R$ 10.000 investidos em fundos imobiliários te rendem mensalmente. E para isso eu criei três carteiras de simulação aqui, uma carteira conservadora, uma carteira de risco médio e uma carteira muito arriscada para a gente ver como o risco está associado à rentabilidade. E no fim do vídeo tem uma informação super relevante para que você consiga entender tudo isso e fique uma maneira mais simples e prática de eu te mostrar e te ensinar a respeito disso. Bom, aqui tem um roteiro como vai funcionar o vídeo, e o ponto mais importante que eu já quero que vocês saibam logo de cara é que nada que eu trazer aqui é uma recomendação de investimento, então não vai copiar as carteiras que eu criei aqui, porque é meramente educativo e uma simulação para vocês entenderem como o risco está associado à rentabilidade em muitos dos casos. E aqui, como eu já disse, a gente vai começar olhando uma carteira de baixo risco, depois uma carteira de médio risco e, por fim, uma carteira de alto risco, certo? E só para explicar um pouquinho antes de a gente já entrar nas carteiras, cada carteira vai ter quatro fundos imobiliários, sendo um fundo de setor de escritórios, outro do setor de shoppings, um terceiro de galpão logístico e um último de recebíveis. Bom, para começar aqui tem a carteira conservadora, e aqui você já pode ver os fundos que eu trouxe, os quatro tickers. O primeiro deles é o PVBI11, vai passar na tela algumas fotos para vocês se lembrarem desse fundo. Ele é do segmento de escritórios, super bem localizados aqui nas cidades de São Paulo. Foi por isso o motivo que eu trouxe aqui para uma carteira conservadora, porque se sai uma empresa que está alugando dentro de um prédio do PVBI, é muito fácil encontrar uma outra empresa para alugar aquele lugar, sabe? Não ficar vago e o fundo deixar de ganhar dinheiro. O preço dele hoje está por volta de R$ 93,50 por cota. O número de cotas que eu escolhi para a gente ter aqui é de 25 cotas de PVBI 11 e o rendimento mensal por cota dele é de 0,61 centavos. O segundo fundo aqui já é o XPML11, são shoppings aqui, a maioria no estado de São Paulo, e vai aparecer na tela alguns shoppings para vocês verem e se lembrarem. São shoppings que atingem desde a classe A até a classe D da economia, então tem um amplo range que ali te atinge de consumidor, então é muito difícil ficar sem ter público nos shoppings do XPML11. O preço dele é de R$ 100 por cota e eu escolhi 26 cotas de XPML11 para a gente ter aqui na nossa carteira simulada. E o rendimento dele é de 0,80 centavos por cota. O terceiro fundo aqui é o HGLG, é super famoso dentro do setor de galpão logísticos, é bem distribuído as localizações dos galpões logísticos do HGLG. Também na tela vai ter algumas imagens de galpões para que vocês associem com o fundo. O preço dele hoje em dia está por volta de R$ 161. Eu escolhi 16 cotas para a gente colocar nessa carteira simulada aqui. E o rendimento dele por mês é de R$ 1,10 por cota. E por fim, o último fundo que eu trouxe para essa carteira conservadora é o MXRF, é do setor de recebíveis, de papel, então é como se funcionasse como um mini banco, emprestando dinheiro para empresas que querem construir alguma coisa imobiliária, é o MXRF, e o preço dele hoje em dia está por volta de R$ 10,40, e o número de cotas que eu trouxe aqui é de 239 cotas. Mas esse diferente número de cotas você pode estar se perguntando. É justamente para equilibrar a carteira e ficar mais ou menos uma proporção parecida entre os fundos e os setores para não ficar tudo concentrado, por exemplo, em logístico, sabe? Eu queria criar uma carteira onde tivesse um pouquinho de escritório, um pouquinho de shopping, um pouquinho de galpão e um pouquinho de recebíveis, tá bom? E o rendimento do MXRF é de 0,12 centavos por cota. Então, aí no total a gente pode ver que deu R$ 9.000, R$ 9.999 investidos, 306 cotas e um rendimento mensal de R$ 82,33. Então, todo mês você iria receber R$ 82,33 se você investisse nessa carteira simulada e as condições do mercado de hoje em dia se mantivessem ao longo do tempo. Mas isso, quanto isso significa, Pedro? Isso é bom? Isso é ruim? Eu não sei. Bom, então vamos para a nossa parte de cálculo mesmo, né? Nossas calculeiras aqui. Então, R$ 82 de rendimento sobre 10 mil dividido por R$ 10.000, isso equivale a um rendimento de 0,8% ao mês, o que quer dizer que é um retorno aproximadamente de 10% ao ano. Então, é um retorno relevante para uma carteira conservadora. E eu espero que vocês mantenham esse número na cabeça, esses 10.000, porque vocês vão ver e comparar com as próximas carteiras que esse número é diferente. E aí você vai entender o papel do risco dentro de uma alocação de investimento. Bom, pessoal, agora vamos ver a carteira moderada. E para o setor de escritórios eu trago o Vino 11, que não é aquele fundo clássico de escritórios. Eu vou colocar na tela aqui para vocês alguns prédios do Vino 11. E ele não é aquele clássico de prédios espelhados na Faria Lima, na JK, na Paulista. Eles são prédios um pouquinho menores em localizações não tão privilegiadas aqui em São Paulo. Esse é um dos motivos de eu trazer o Vino 11. E o segundo motivo que eu escolhi o Vino 11 é a sua relação dívida sobre patrimônio, que está por volta de 50%. E o que isso quer dizer, Pedro? Quer dizer que se o Vino tem
um patrimônio de R$ 100, ele está devendo R$ 50 para um banco. E isso aumenta o risco do fundo, porque se ele precisar de dinheiro para pagar a dívida, ele vai ter que vender um prédio. E vai vender o prédio de forma rápida, né, correndo para pagar a dívida, então vai vender por um preço abaixo do ideal para encontrar um comprador logo. E isso acaba com o patrimônio do investidor, do cotista, porque se um prédio valia R$ 140, por que que o Vino vai vender por 80 para pagar a dívida, sabe? É esse quesito dívida que aumenta o risco do fundo. Bom, agora, quanto os detalhes, o preço a mercado do vinho 11 está por R$ 43 por cota. Eu selecionei 57 cotas de vinho e o rendimento dele é de 0,31 centavos por cota. O segundo fundo que eu trago aqui é o HCLM11, é do setor de shoppings, bem distribuído pelo Brasil, esse fundo imobiliário, tem shoppings importantes em vários estados, e o motivo dele de eu trazer ele também aqui foi por conta da relação dívida sobre patrimônio. A dele está por volta de 60%, então se ele tem R$ 100, R$ 60 ele deve para o banco. E isso, como a gente já viu, aumenta o risco do fundo. Ele precisa pagar sua dívida. Bom, e o preço dele é de R$ 107 por cota. Eu selecionei 29 cotas dele e ele tem um rendimento de 0,74 centavos por cota mensalmente. Agora, o terceiro fundo de galpão logístico é o BTLG11. É um fundo que majoritariamente está aqui no estado de São Paulo, no raio 30 da cidade de São Paulo. Então, imagina a cidade de São Paulo no centro de uma bola e 30 quilômetros saindo do centro é onde o BTLG11 se encontra com esses galpões que estão na tela para você ver. O preço dele é de R$ 95 por cota. Eu selecionei 26 cotas dele e seu último rendimento foi de 0,74 centavos por cota. E por fim, o último que eu trago aqui do setor de recebíveis é o REC-R11. Então, eu trago ele porque as estruturas de composição do fundo imobiliário é um pouquinho mais arriscada do que o MXRF, por exemplo. E se você não sabe comparar e quer aprender, escreve aqui no comentário que eu vou fazer um vídeo super interessante, explicativo e didático sobre como diferenciar riscos no setor de recebíveis, nos FIIs de papéis, né? Então, escreve aqui no comentário que eu vou fazer esse vídeo em breve. O preço dele hoje de tela está de R$ 78 por cota. Eu selecionei 34 cotas dele, com rendimento, o seu último rendimento foi de R$ 1,25. E aí, no total, a gente tem R$ 9.983 investidos, 139 cotas, que rende por mais ou menos R$ 101 por mês. Então, todo mês você iria receber R$ 101 na sua conta. Nossa, Pedro, me parece muito pouco. Eu invisto R$ 10.000 e vou receber R$ 101 por mês. Calma aí, que eu vou facilitar o nosso entendimento com alguns cálculos aqui. A gente pega o nosso rendimento, que foi de R$ 100,87, divide por 10.000, isso dá 1% ao mês. E o que isso quer dizer ao ano? Quer dizer por volta quase 13% ao ano. Vocês lembram da carteira conservadora, que era por volta de 10%? Então já deu um pulo aqui o nosso rendimento. Aumentou quase R$ 20 em rendimentos mensais e aumentou quase 3% de retorno anualizado. E o que isso quer dizer? Quer dizer, bom, eu aumentei um pouquinho o risco dos fundos que eu estou exposto, isso aumentou um pouquinho o meu retorno. Interessante, né, analisar isso, que quando você aumenta o seu risco, a tendência é que seu retorno aumente. E isso é uma lei dentro do mercado financeiro, na grande maioria dos casos. Quanto mais retorno, quer dizer que você está correndo mais risco. A carteira moderada é isso, tenho em mente esse retorno, então a conservadora é de 10% ao ano, a moderada é quase 13% ao ano. Agora a gente vai ver a carteira arriscada. O primeiro fundo aqui do setor de escritórios que eu trago é o RECT11. Eu trago ele não pelo motivo de dívida patrimônio, mas sim pelo motivo localização. Os seus prédios estão em localizações não tão interessantes aqui em São Paulo. Tem bastante prédio em Alphaville também. Então, são localizações não tão boas para se arranjar inquilino. Por exemplo, se uma empresa sai de um prédio que está dentro do RECT 11, é muito difícil achar outra empresa que entre no prédio, porque é uma localização não tão boa para as empresas. Elas não entendem que são prédios importantes. E o preço de tela dele é de R$ 50 por cota, então por R$ 50 você já consegue comprar uma cota de RECT 11. Eu separei 40 cotas dele e seu último rendimento foi de 0,54 centavos por cota. Agora, o segundo que eu trago aqui é o PQDP11, é do setor de shoppings, então é o Shopping Parque Dom Pedro, aqui em São Paulo. Eu trago ele super arriscado porque o fundo só tem um ativo, só tem esse único shopping. E se der problema nesse shopping, se o shopping precisa ser fechado, porque, não sei, caiu uma pilastra ou rachou uma parede e fecha o shopping inteiro, o fundo fica sem receber nada, não tem rendimento, não tem retorno do fundo. Então, você perde, basicamente, seu dinheiro fica alocado e não rende nada. O preço da cota dele é de R$ 1.660, super cara a cota, né? Você precisa ter um grande patrimônio para comprar uma cota dele. Então, por isso, eu separei só duas cotas dele na nossa carteira. E seu rendimento por cota é de R$ 25,59. Bom, o terceiro fundo que eu trago aqui é o PLOG11, também é a mesma coisa que o PQDP, porque
só tem um único imóvel dentro do fundo. Então, por isso que eu trago como super arriscado, porque se der um problema no galpão logístico, nesse único galpão logístico, o fundo não vai ter mais rendimento, não vai receber nada durante esse período que o galpão logístico quebrou, aconteceu alguma coisa, ou ficou vago, sabe? A empresa que estava alugando aquele galpão parou de alugar. Ele não recebe nada, por isso que eu trago ele como super arriscado. O seu preço de tela é de R$ 70 por cota. Separei 75 cotas dele para nossa simulação aqui, e o seu último rendimento foi de 70 centavos por cota. Bom, o último fundo aqui é o Hectare 11, ele é do setor de recebíveis, do FII de papéis. Eu já comentei sobre ele em outro vídeo, clica aqui ó, no card se vocês não viram. Comentei que ele tem inadimplência dentro do fundo, então tem operações que deveriam estar pagando, mas não estão. Então isso impacta o rendimento do fundo, a rentabilidade do fundo, e isso você já é uma consequência do risco. Então, como as estruturas de operação dentro do Hectare, das dívidas que ele emprestou, os empréstimos que ele fez para empresas eram mais arriscados que o MXRF e o REC 11, teve como consequência as empresas não pagarem o que deveriam por hectare. Então, isso já é uma consequência do risco que o hectare assumiu, tá bom? E o preço de tela dele é de R$ 43, o número de cotas que eu separei é de 52 cotas para a nossa simulação, e seu último rendimento foi de 50 centavos por cota. Bom, todos esses fundos imobiliários aqui na nossa simulação deram um investimento de quase R$ 10.000, R$ 6 a mais, porque aqui simplesmente eu não consegui ajustar mais perto de 10 mil, então eu deixei 10 mil e R$ 6. Daria 129 cotas e o rendimento todo mês de quase R$ 124 por cota. Já é maior. Você lembra que na conservadora era R$ 82, na moderada era de 100, agora já é quase 124. Então, você percebe, aumentou o risco, aumentou o nosso retorno. Mas isso, quanto é anualizado, sabe? Quanto que é o retorno disso, Pedro? Você pode calcular para mim? Claro, tem aqui, ó. Vamos pegar o nosso rendimento, então, 123,80 centavos, divide pelos 10 mil, dá um retorno mensal de 1,2%. E isso anualizado dá quase 16% ao ano. E aí, então, quanto que era conservadora? Era próxima de 10. Quanto era a média, né, o risco mediano, era próxima de 13. E aqui a gente já viu que é próxima de 16. Então, realmente a nossa lei ali de quanto mais risco você está exposto, tende a ser maior o seu rendimento, né? Bom, você lembra que lá no início do vídeo eu falei que eu tinha uma informação super importante para você, fundamental? Bom, chegou agora, é o momento. Quer dizer, então, que se eu aumentar o risco da minha carteira, eu vou aumentar meu rendimento até ficar milionário? Você preste atenção nessa informação aqui, tá bom? E aqueles 10 mil que você investiu, ele sumiu, virou pó? Não, ele está lá investido, está lá guardado para você, que você pode vender as cotas de fundos imobiliários e recuperar esse 10 mil. Na carteira de baixo risco, se você tivesse investido os 10 mil e no final você iria ter esses 10 mil de novo, porque o PVP médio da carteira ficou em torno de 1. Então, não desvalorizou e nem valorizou. Você manteve seu patrimônio e conseguiu, por mês, R$ 82 a mais de rendimento. Agora, vamos ver para de médio risco, perdão. Aqui no médio risco, se você tivesse investido R$ 10.000, você no final teria R$ 8.600 apenas, porque o PVP médio da carteira caiu para 0,86. Então, quer dizer que desvalorizou 14% do seu patrimônio. Você perdeu R$ 1.400 aqui na volatilidade, tá bom? É porque você está correndo um risco maior. E aí, no final, você tinha um rendimento de 100. Então, do baixo risco para o médio, você aumentou seu rendimento mensal em mais ou menos R$ 20, e aí seu patrimônio variou 1.400 negativamente. Agora, no de alto risco, se você tivesse investido os mesmos R$ 10.000, no final você teria R$ 5.200. Então, quer dizer que seu patrimônio teria diminuído em R$ 4.800. Isso porque o seu PVP médio foi de 1 para 0,52. Quer dizer que variou para baixo, sabe? Então, o seu patrimônio variou esses 4.800 negativamente. E isso você saiu lá do rendimento no cenário conservador de R$ 82 para um rendimento de R$ 120. Você aumentou R$ 40 seu rendimento mensal porque você estava correndo um risco maior, então te gerou um retorno maior. Por isso que é importante você ter em mente que, será que vale a pena correr um risco maior para ter um dividendo um pouquinho maior? Será que eu estou analisando bem os riscos das minhas operações? Será que eu não estou sendo levado pela ganância? Isso é muito importante ter em mente. Eu vejo muita gente querendo mais e mais rendimento ao final do mês, só que não está analisando o risco, não está lembrando do seu patrimônio. Acha que aquele patrimônio que ela está investida é um dinheiro que gastou e nunca mais vai recuperar. Não, não é assim. É o seu patrimônio, sabe? Se você tem R$ 10.000 investidos, eles não sumiram, eles estão lá para você, são seus R$ 10.000. E além daqueles R$ 10.000, eles estão te rendendo aquele rendimento mensal. Então, é importante que você analise as duas variáveis, não fique só na cabeça rendimento mensal. Preciso do rendimento mensal, aumentar meu rendimento mensal. Você tem que lembrar que seu patrimônio, que é o mais importante, ao meu ver,
é os R$ 10.000. Você não pode deixar ele sair de R$ 10.000 para 5.200 porque você quer receber R$ 40 a mais todo mês. Isso não tem cabimento, sabe? Você iria precisar de quase 10 anos para recuperar esse 4.800 que você perdeu só com os rendimentos, e não vale a pena, sabe? Então, é importante que você pense nisso, metrifique bem os riscos dos seus investimentos antes de fazer só para aumentar um pouquinho mais o seu rendimento, tá bom? Bom, no mais, o vídeo é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de ter visto três diferentes tipos de carteira aqui em investimento imobiliário, essas simulações, uma de baixo risco, uma de médio e uma de alto risco. Tenham entendido que o risco e a rentabilidade, eles andam juntos, então se você aumenta seu risco, a sua rentabilidade tende a aumentar, é uma lei no mercado financeiro, tá bom? Mas aí você precisa entender, tá bom, quanto de risco a mais eu estou disposto a correr para o meu patrimônio variar? E aí você sim consegue se locar numa posição interessante em investimentos, tá bom? E aqui eu vou deixar na tela para vocês dois vídeos que eu acho super importantes para complementar a análise de vocês em fundos imobiliários. E também, se vocês puderem se inscrever no canal Free Class, eu ficaria muito grato, porque assim o projeto cresce e a educação financeira chega a mais pessoas aqui no Brasil. E além disso, vocês não vão perder mais nenhum vídeo que eu trouxer aqui no canal com informações super relevantes para melhorar o seu dia a dia no investimento e as suas interpretações do cenário econômico. Muito obrigado, pessoal. Um forte abraço e até mais.